Objeções de por que não quero ser cristão. 1. O pecado. O ser humano nasce com uma falta em si, uma carência, que é crer em algo maior. O ser humano também nasce com um ego forte, que não é depender e se colocar como servo de coisa alguma. O grande problema surge aí. Ser cristão é seguir, se submeter a Cristo, deixar tudo para trás, negar a si mesmo. Ele é mais importante que a família, que os amigos e de qualquer coisa neste mundo caído. Lucas 9, do 23 ao 24, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. A dificuldade da submissão gera negação. Se submeter aos ditames de Jesus que profundamente mostram que são bons é algo que está fora de cogitação. Não cobiçar mulher do próximo, não mentir, não fazer coisas ilícitas, não se embriagar, não transar fora do casamento, são umas das questões que dizem ser muito difíceis. Outro problema é o da imagem errada que tem do evangelho dos cristãos, a perfeição. Ser crente não é ser perfeito. Crente busca a santidade, e ela será alcançada em seu nível máximo em nossa glorificação aos céus. Muitos acham que não se pode pecar, senão o inferno aguarda. Isso que os fazem pensar que o evangelho é difícil, complicado. Mas a verdade é que não existe santos, crentes perfeitos. Todos erramos e pecamos neste mundo. Os cristãos continuam a pecar depois de serem salvos. Não seremos completamente livres do pecado até morrermos ou até Jesus voltar. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. 1 João 1,8. Todos pecamos, mas o pecado deve ser evitado, e quando cometido, peça perdão e se arrependa, pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2, do 1 ao 3. Portanto, somos todos pecadores, porém, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. No entanto, tornar-se um cristão resulta em uma vida transformada. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa deixa de produzir os atos da carne, Gálatas 5, 19 ao 21, e passa a apresentar os frutos do Espírito, Gálatas 5, 22 ao 23, na medida em que o Espírito Santo que a habita tem mais e mais controle da sua vida. Esta mudança não acontece instantaneamente, mas ao longo do tempo. Um fumante, ao se converter, não vai parar na hora de fumar. Vai ser pouco a pouco. Um gay não vai deixar de ser gay de um dia para o outro. Ele vai largando. Uma pessoa que tem costume de xingar não vai parar de uma hora para outra. Será aos poucos. O Espírito Santo faz isso, nos convence do pecado, das coisas erradas e nos faz querer mudar para a glória de Deus. E este fato reflete na vida das pessoas ao seu redor. Se uma pessoa não demonstra uma vida transformada, ele ou ela provavelmente não é um verdadeiro crente. Os cristãos podem cometer pecados graves. A história está cheia de cristãos cometendo crimes terríveis. Jesus morreu por estes pecados também. Mais uma razão para você não cometê-los. Davi cometeu adultério. Em 2 Samuel 11, 26, quando a mulher de Urias
soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Mas foi salvo por Deus e abençoado. Davi se arrependeu do pecado. Segundo Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, o apóstolo Paulo descreve os tipos de estilos de vida pecaminosos dos quais os crentes são salvos. O versículo 11 diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Observe a palavra fostes. Os crentes costumavam fazer as coisas listadas nos versículos 9, 10, mas são diferentes agora. Pode uma pessoa que é um adúltero, beberrão, homossexual, molestador de crianças ser salvo? Sim. É uma pessoa que vive uma vida de pecado contínuo um crente? Não. Quando nos tornamos cristãos, a nossa vida vai mudar. Todo pecado tem consequências, e Deus corrige todo aquele que ama os seus filhos. Hebreus 12, do 5 ao 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. A diferença entre um pecador incrédulo e um pecador crente é que um ama o pecado, enquanto o outro o odeia. O crente que tropeça em sua caminhada com o Senhor se arrepende, confessa, deseja nunca mais fazê-lo e busca o poder e a graça de Deus para evitar cair. Segundo, se entendo que sou pecador e recebi o perdão e que depois continuarei a pecar, mas com menor frequência, e consciência de que farei o possível para me afastar deles e pedir perdão ao Senhor, me arrependendo quando cometer. Como fica a salvação? Ainda será minha se eu errar às vezes? Uma vez que a pessoa é salva, está salva para sempre? Quando as pessoas conhecem a Cristo como seu Salvador, são trazidas a um relacionamento com Deus que garante que sua salvação seja eternamente assegurada. Inúmeras passagens da Escritura declaram tal fato. Romanos 8,30 diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Este verso nos diz que a partir do momento que Deus nos escolhe, é como se fôssemos glorificados na sua presença no céu. Não há nada que possa impedir um crente de um dia ser glorificado, porque Deus já assim determinou no céu. Uma vez justificado, a salvação é garantida, a pessoa está garantida como se ela já estivesse glorificada no céu. Paulo faz duas perguntas cruciais em Romanos 8, 33 ao 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem tentará acusar o escolhido de Deus? Ninguém, porém Cristo é nosso defensor. Quem nos condenará? Ninguém, porque Cristo, o que morreu por nós, é o que condena. Temos como Salvador aquele que é defensor e juiz. Os crentes nasceram de novo, foram regenerados no momento em que creram. João 3:3, Tito 3:5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para que um cristão perdesse a salvação, teria que ser não regenerado. A Bíblia não nos dá evidências de que um novo nascimento possa ser revertido. O Espírito Santo habita em todos os crentes, João 14:17, Romanos 8:9, e batiza todos os crentes no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:13. Para que um crente perdesse a salvação, teria que ser não habitado e desconectado do corpo de Cristo. João 3,15 afirma que todo aquele que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna. Se você crê em Cristo hoje e tem vida eterna, mas a perder amanhã, então esta jamais foi eterna. Então, nesse caso, se você perdesse a salvação, as promessas de vida eterna na Bíblia seriam falsas. Como prova definitiva, creio que a Escritura explica melhor por si só, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 38 ao 39. Lembre-se que o mesmo Deus que salvou você é o mesmo Deus que o manterá salvo. Uma vez salvos, sempre salvos. Nossa salvação definitivamente está garantida para sempre. A segurança eterna não é licença para pecar, mas ao contrário, é a segurança de saber que o amor de Deus é garantido a todos os que em Cristo confiarem. Conhecer e compreender o tremendo dom da salvação, dom de Deus, é algo que tem efeito oposto a dar uma licença para pecar. Como poderia alguém, sabendo o preço que Jesus Cristo pagou por nós, continuar a viver uma vida de pecado? Como alguém que compreende o amor de Deus, incondicional e garantido a todos os que crerem, lançar este amor na face de Deus? Tal pessoa demonstra assim, não que a segurança eterna tenha a ela dado licença para pecar, mas ao invés disso, que ela não experimentou verdadeiramente a salvação através de Jesus Cristo. Qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. 1 João 3:6. 1 João capítulo 3 é um perigo, pois a falta de estudo leva-se a crer em um cristão perfeito. Diante da análise contextual e dos termos gregos principais, concluo que João não queria ensinar nenhuma teologia perfeccionista para os cristãos primitivos. Pelo contrário, estava advertindo-os dos hereges gnósticos. O verso 6 trata-se, pois, de uma oposição à doutrina e provavelmente à prática de hereges gnósticos. O propósito imediato desta passagem aponta aos falsos mestres gnósticos. Ao fazermos uma pesquisa, vemos que os gnósticos apresentavam mais de uma razão para justificar o pecado. Diziam que o corpo é mau e que por isso mesmo não havia nenhum perigo em satisfazer suas luxúrias e saciar seus prazeres. Estes homens diziam que o homem verdadeiramente espiritual está tão protegido pelo Espírito que podem pecar para satisfazer a seu coração sem perigo algum, e que quando advertia-os sobre a prática do pecado, não se referia a atos isolados, mas sim à prática contínua na vida do cristão. Quão importante também é saber que o texto que serviu para combater os dardos do gnosticismo é o mesmo que revela o remédio para nos libertar da escravidão do pecado, a permanência contínua e ininterrupta em Jesus. O importante para o gnosticismo é o conhecimento, gnosis
a compreensão das realidades que circundam um homem. Para chegar ao conhecimento, o gnóstico se aparta do método experimental da ciência e apela para a visão de Deus, para uma espécie de superconhecimento, e o gnóstico chegará até a visão através de toda uma ascese, cheia de princípios filosóficos e morais, um dos quais é o célebre conheça-te a ti mesmo. É necessária uma iniciação aos mistérios. Seria totalmente injusto interpretar este ensinamento de João de uma maneira que contradiga o resto da epístola, ou que negue ensinamentos de Jesus e outros apóstolos. Na mesma carta de 1 João, este apóstolo disse que, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Uma hora diz que todos pecamos, e outra hora, quem pecar não viu a Deus? O homem deve andar conforme a palavra de Deus e se arrepender dos seus pecados continuamente, se afastando deles. Ele resume bem as condições da comunhão com Deus nestas palavras. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também andar assim como ele andou. 1 João 2, do 5 ao 6. Evitemos também o erro de imaginar que alguém alcance esta perfeição por esforço próprio ou que tenha confiança da salvação por sua própria justiça. Todo o contexto nos lembra do perdão oferecido por Deus por meio do sangue de Jesus Cristo. Somente em Jesus poderemos permanecer no dia do juízo e sermos salvos. Quer ser um seguidor do Cristo ressurreto e receber a salvação eterna? Atos 2:38, Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. João 6,40, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qualquer outras dúvidas, clique nos links na descrição do vídeo. Temas como batismo é necessário para a salvação, imersão versus aspersão. A salvação é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Quais são os passos para a salvação? Por que é importante a frequência à igreja? Acabei de colocar minha fé em Jesus. Agora, o que faço?